Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Verdão, que hoje vai enfrentar o Universitário dentro do Allianz Parque. Lembrando que o primeiro jogo foi 4-0 para o time do Palmeiras dentro da casa do Universitário, e hoje dentro do Allianz Parque eu acredito que o Palmeiras também vai aplicar uma goleada para cima do Universitário, né? Então ficou interessado, quer saber as últimas informações do Verdão, né? As chegadas, prováveis chegadas de mais um jogador no time do Palmeiras. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Certeza não sairá de ambulância agora é Edu Dracena, que já está assim classificado na Libertadores, apenas espera a partida de logo mais com o Universitário. 4-0 na conta. É excelente. Agora, né? Olha o reforço. Jefté foi anunciado. O quarto nome da janela tem 21 anos, é lateral esquerdo, brilhou no futebol na base do Fluminense e estava no Rangers da Escócia. Assinou contrato até julho de 2030. O clube gastou algo em torno de 6 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Pelo clube escocês, atuou em 52 partidas, marcou um gol e deu 4 assistências. E foi eleito o melhor jogador da posição no escocesão. E hoje, senhoras e senhores, tem Verdão em campo. Nada está definido, sabemos muito bem disso. Mas a vantagem do Palmeiras é muito boa. Pode perder por 3 gols de diferença, que mesmo assim se classifica às quartas de final da Libertadores. E detalhe, hein? Nunca sofreu esta diferença de gols em seu novo estádio. E o time quer aproveitar a vantagem para derrubar um tabu daqueles chatinhos. Desde 2022 não vence uma partida de mata-mata em casa. De lá para cá, foram 6 empates e 3 eliminações. Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. E como venceu o jogo de ida no Peru por 4-0, Abel Ferreira pode até escalar um time alternativo esta noite contra o Universitário. Uma possibilidade de escalação inicial pode ter o Everton ou Marcelo Lomba, Giai ou Kelvin, Bruno Fux ou Gustavo Gomes, Mikael, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Alan, Maurício ou Flaco Lopes, Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque. Fogo por dores no pubis. O time peruano também pode mesclar a equipe para focar no campeonato local. Não vai contar com o zagueiro Riveiros, expulso na ida. E pode entrar em campo com Britos, Santa Maria, Corso e Di Benedetto, Polo, Pérez Guedes, Urenha, Concha, Inga, Valera e Flores. E na véspera do confronto, uma novidade. Pela primeira vez, o goleiro Carlos Miguel treinou com os novos companheiros no gramado aqui na academia de futebol. Ele não será relacionado para a Liberta, pois não está inscrito. Mas seu nome apareceu ontem no bid e está à disposição para o Brasileirão. Lá na frente o negócio é fazer gols. Tipo o que aconteceu em Lima. O Kelvin, por exemplo, já está projetando muitos deles com um amigo que fez lá no Atlético Paranaense, um tal de Vitor Roque. A gente já tinha uma história no Atlético e com certeza me ajudou muito na minha adaptação aqui, né? Todos os meus companheiros também me receberam super bem, né? Então, se Deus quiser que a gente possa repetir, ele os gols e eu as assistências que a gente fez lá no Atlético. Aos que estarão em campo, o objetivo, sim, é vencer e vencer bem novamente. Os reforços querem mostrar serviço e a torcida ainda está chateada pelas últimas eliminações. Olha, não é hora de perder o 100% de aproveitamento na Libertadores, né? Edu Dracena, com todo o respeito do mundo que eu tenho à sua pessoa, que inveja da sua condição tão favorável, tão bem construída, uma goleada fora de casa, um 4-0 retumbante, e agora o Palmeiras pode inclusive poupar um monte
Já jogou com força máxima ou quase máxima diante do Botafogo, ganhou o jogo no Rio. Olha que vida boa, olha como tem gente que planeja bem a Libertadores, executa bem a Libertadores, organiza bem a Libertadores. Parabéns, Edu. Obrigado, Renata, obrigado. Até porque o Palmeiras, né, fez um belo jogo lá, né, no Peru, ganhando de 4-0 sim. Agora eu espero que o Abel, de repente, possa rodar o elenco, dar minutagem para outros atletas, até porque depois vai ter uma sequência muito desgastante e muito grande daqui para frente. Então, eu entendo, principalmente jogando no Allianz Parque com o seu torcedor, lotado hoje, entendeu? Você tá chamando o torcedor. Até agora pegou só a baba do bode. Então vai ser testado na próxima fase. Para manter aquela invencibilidade na Libertadores, né? Tentar seguir mais longe possível com vitórias, que isso que é o mais importante. Então eu acredito muito... O Inter pegou o Flamengo, vocês pegaram o Universitário. Tem gente que pega, tem gente que pega a baba do boi, tem gente que pega a baba do boi e nem passa. Então, meu irmão, esse é o Palmeiras. O Palmeiras hoje... E os outros times? Quinto lugar na Bolívia, quarto no Paraguai. Eu acredito que vai entrar com seriedade, como sempre entraram. E quem também falou aí desse jogo do time do Verdão hoje contra o Universitário foi a galera do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Com uma grande vantagem e hoje entra em campo para sacramentar a classificação que já está quase mas tem um amigo nosso que fala, espera acabar. Não, mas você isso conhece, aí não precisa, já acabou, isso aí já acabou. Não, espera acabar. Rafael Prats, gosta. E aí ele está lá. Aí, Rafael Prats e Vitória Leite chegam no F360 para falar do Verdão. O Palmeiras já está classificado, não tá, Prats? Bom dia. Bom dia, amigos. Um beijo pra vocês. Bom dia, Prats. Tudo bem, Vicky? Bom dia aos companheiros do estúdio, ao fã de esporte e ao aniversariante do dia. É mesmo? Eugênio Leal, completando mais um ano. Muitas felicidades, muitos parabéns ao Eugênio. Palmeiras está classificado, Vitória. Mas tem um jogo pra fazer, pra realizar aqui hoje, né? Não, 4-0, deixa o pessoal confiante. Também um beijo pro nosso amigo Eugênio, aí um beijo especial, títulos do Penharol também pra vida dele. E outros clubes por aí também que estão precisando, né? Mas vamos falar sobre o Palmeiras. Esse 4-0 realmente trouxe muita confiança pra torcida. Até pensando nisso, gente, o Palmeiras fez uma manobra aí pra trazer mais torcedores pro estádio, né? Porque a gente sabe que preço de ingresso, principalmente de Libertadores, costuma ser mais caro. O Palmeiras baixou o preço para essa partida, então tem ingressos ali para o pessoal de programa de sócios entre R$50 até R$200, que realmente é bem mais baixo do que a média normal, né? Apesar de ainda ser um preço alto. E até ontem à noite o Palmeiras tinha vendido 23 mil ingressos, então tem uma expectativa de pelo menos 30 mil hoje aqui na Casa Palmeirense. Um jogo que o Abel Ferreira vem um pouquinho mais aliviado das críticas à torcida, porque vence o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, numa uma apresentação bem convincente, né, Rafa? O que você acha que o jogo... É claro, a gente sabe que vai ter modificação de peças para essa noite, até pensando no Campeonato Brasileiro, tem esporte na segunda-feira, mas o que você acha que o jogo contra o Botafogo pode influenciar no jogo de hoje, ou a apresentação do Palmeiras, essa recuperação de confiança? Eu acho que está muito ligado ao embalo do Palmeiras, né, Vitória? A gente tem de lembrar do Palmeiras pós-Copa do Brasil. Aquela eliminação traumática aqui no Allianz para o Corinthians há 2 semanas. Como seria o time depois daquilo, né? O Palmeiras viveu em algumas horas o que não vive na era Abel Ferreira há muito tempo, em relação a crítica, desconfiança, insegurança. Agora a reação foi boa, né? A vitória contra o Ceará não foi uma grande atuação, mas o time virou um jogo complicado pelo brasileiro. Vem o 4-0 em Lima, que é um 4-0 que para reabilitar realmente o time e pensar em coisas grandes na Libertadores da América, e essa vitória contra o Botafogo, né? Que o Abel Ferreira falou muito, que ficou muito preocupado com parte física. A delegação embarcou de Lima na sexta-feira pela manhã para o Rio de Janeiro para jogar num jogo duro domingo à noite contra o Botafogo, e as respostas foram positivas. Geralmente o elenco do Palmeiras, por mais modificado que seja, ele dá resposta positiva. O clube entrou muito nisso já há algum tempo, né? A gente pode questionar, contestar o que faz o Abel Ferreira aqui, acolá, as escolhas dele, mas de maneira geral, quando é chamado ou quando parece que assim, pode ter algum problema, a crise pode aumentar, o Palmeiras responde bem. Sim. Né? Eu acho que passa muito pelo treinador, pela diretoria, pelo grupo de jogadores, e hoje é para confirmar a vaga, para de novo se colocar, mais uma vez na era Abel Ferreira, entre os 8 melhores da América. E pelo pacto também? E pelo pacto também, né? Pelo pacto também. De vez em quando o pacto deixou na mão, mas de maneira geral não há o que reclamar do pacto, né? 4-0 na ida foi bem tranquilo contra o Universitário semana passada. O torcedor deve vir hoje só para fazer um encontro com a família mesmo, com os amigos, porque realmente
somente 4-0. A gente tem que ter, claro, lembrar, né, que tem um outro time ali, mas foi um resultado muito positivo. Falando de novas peças que o elenco do Palmeiras tem, Kelvin fez aí sua partida como titular e chega agora no F360. Estou muito feliz de poder estrear e já vim nessa sequência boa de vitórias aí. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória pra gente classificar aí pras quartas de finais da Libertadores. Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. Estamos me preparando muito bem aí durante a semana para fazer uma grande apresentação na quinta-feira. Bom, temos aí palavras do Kelvin, mais uma opção, né? Se a torcida palmeirense antes dizia que o Palmeiras não contratava, esse ano não dá para falar isso. Do Palmeiras temos aí Carlos Miguel também chegando, o lateral esquerdo do Jefté, que é uma vaga que foi deixada, né? Então hoje, por exemplo, que o Abel teria que usar um time misto, não tendo o Vanderlan, vai ter que aproveitar mais ali do Piquerez. E aí, rapaziada, seriamente aqui, vocês hoje iriam com time misto, já que venceu o primeiro jogo por 4-0, ou meteria lá o time titular para fazer uma goleada diante da sua torcida, fazer aquela festa maravilhosa aí para avançar para as quartas de finais? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Não tem como, porque tem uma questão realmente física para essa partida também. E eu queria que você falasse sobre esses reforços, sobre como que o Palmeiras está entrando esse ano no mercado, Rafa. Quando o Abel Ferreira falou na semana passada em relação, e a Leila Pereira também, presidente do clube, falava em relação a uma reestruturação, isso explica como que é a reestruturação do Palmeiras. Palmeiras não é de se apegar, por mais que o jogador aqui tenha muitos títulos, seja vencedor, seja um ídolo, se o Palmeiras concluiu que esse jogador não consegue mais render o que o clube imagina, o que o Abel Ferreira espera, esse jogador não fica. Então o que a gente tá vendo é o seguinte, sai Marcos Rocha pro Grêmio, vem o Kelvin, que nós ouvimos aí, que foi titular contra o Botafogo, e começa a jogar para entender como que tem de marcar, para entender o que tem de ser feito quando o time tem a bola, quando o time perde a bola. Vale muito pro Jefté também, né? O Vanderlan é um jovem que o Palmeiras negociou com o Red Bull Bragantino, mas traz também um outro jovem, jogador de 21 anos apenas, né? O Carlos Miguel já me parece uma sinalização de que, olha, daqui a pouco se o Everton não continuar tão bem assim, tem um goleiro jovem para jogar. Então o Palmeiras vai se preparando, né? Apesar de não falar publicamente sobre isso, vai se preparando a trocar e mexer no seu grupo de jogadores. Mexe no elenco. Então quem o Palmeiras acha que já não consegue render o que era esperado, sai. E o Palmeiras contratou muito esse ano, investiu muito esse ano, geralmente com jogadores mais jovens, para rejuvenescer também esse elenco. Isso parte da diretoria e, claro, parte da comissão técnica do Abel Ferreira. Geração Z e geração Alfa chegando mais ou menos isso. Em peso no elenco do Palmeiras, amigos. Aqui hoje na ESPN vocês vão poder acompanhar a cobertura mais completa da Libertadores. Um beijo pra vocês. Um beijo, Vitória Leite. E um beijo também para o amigo Rafael Prats, o tático. Tá sumido ele, né? Tá sumido? Nos últimos dias ele não deu as caras, agora ele apareceu lá no Allianz. Bom trabalho para vocês. A gente tem uma tela. Ah, não, temos a provável escalação do Palmeiras na tela do F360. Vamos lá com a escalação. Tá aí com o goleiro Everton, ou Lomba, Giai, Fux, Micael e Piquerez. Fux ou Gustavo Gomes, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Sousa, com Flaco Lopes e o Alain, garoto da base, aparecendo também como opção. Muitos titulares ali, né? Oi? Muitos titulares diante do cenário. Se o Abel hoje quisesse poupar o time inteiro, poderia, né? Diante da vantagem que tem, mas respeita a competição, respeita também o adversário do outro lado. Mérito do Palmeiras, que construiu um grande resultado, né? Teve uma goleada no jogo de ida e pode entrar em campo com tranquilidade. Se quiser descansar alguém, descansa, pensando no Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, o elenco é forte, né, André? Exato. O elenco é forte e aquela goleada, ela foi importante. Assim, o Palmeiras era muito favorito já no confronto, mas a goleada ela permitiu ser algo extremamente positivo pro Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras foi lá e ganhou um jogo contra o Botafogo determinante na disputa do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo não teve o mesmo cenário, né, de vantagem. Então, dentro do que o Breler falou, é fácil eu falar aqui, né? Você não tá no dia a dia para entender o risco de cada jogador. Lógico que o Abel vai fazer alguma coisa que
que não ofereça risco aos seus atletas, mas eu até pouparia mais jogador. Por mais que você tenha que ter respeito à competição, ao adversário, mas é um 4-0 fora de casa, sendo que seu time reserva é ainda superior ao adversário. Eu colocaria o time inteiro reserva num jogo como esse, tendo em vista a margem que você colocou e o fato de você ter uma competição ainda aberta no Campeonato Brasileiro, com um rival tão forte quanto o Flamengo. Então, assim, pensando no cenário que foi desenhado, eu até iria com um time ainda mais alternativo. É o tal do não dá sopa pro azar. Eu entendo o discurso, mas iria por outro caminho. E até pode vai jogar segunda-feira, o Palmeiras não vai jogar sábado e domingo. Vai jogar segunda-feira em casa de novo, não tem viagem, contra o Sport. E ótimo pro Palmeiras ter essa margem agora para poupar. E é isso, não precisa fazer também. Eu sempre vou discordar, Bel, de o poupar por poupar sem ter um princípio científico por trás. O jogador tá desgastado. Não, o Vitor Roque é jovem, tá bem, tá precisando de sequência, tá ganhando confiança, aproveita esse jogo e dá mais minutos para ele, para quem sabe marcar mais 2, 3 gols, aproveitar essa oportunidade também, que tem um adversário do outro lado que acaba se desmobilizando. Quando você toma 4-0 em casa, o time do Universitário vai chegar ali no máximo por um jogo da honra. Então eu vejo que o Abel acerta também na dose de não colocar o time inteiro reserva e também para dar jogo para o time, se necessário, poupa durante a partida, segura ali um jogador que entrou como titular já no intervalo. Então é uma margem suficiente para fazer isso, mas ao mesmo tempo não precisa chutar o balde também, porque não vai ser um jogo em que ele vai colocar a intensidade lá no alto a ponto de um jogador sair desgastado ou correr risco de lesão. Vamos dar continuidade aqui também, que o pessoal aí na mídia também conversou, falou demais aí dessa partida do Verdão, né? Dessa chegada do Carlos Miguel, da preparação para o time do Palmeiras para enfrentar aí essas duas frentes, tanto Campeonato Brasileiro como Libertadores. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Para São Paulo, o repórter Vinícius de Colete traz as informações do Palmeiras, que recebe o Universitário com 4 gols de vantagem. Olá, fã de esportes, com a vantagem de 4-0 no primeiro jogo contra o Universitário, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores para a partida de volta nesta quinta-feira aqui no Allianz Parque. O treinador vai fazendo a gestão do elenco, já fez isso na partida contra o Botafogo, depois da vitória contra o Universitário por 4-0 em Lima, ele preservou alguns titulares na partida do Campeonato Brasileiro, deixando no banco de reservas jogadores como o Giai, Maurício, o Sousa e também o Emiliano Martinez. Nessa partida contra o Universitário, nesta quinta-feira, jogadores que jogaram as 2 últimas partidas também podem ganhar um descanso, começando no banco de reservas. Caso do Gustavo Gomes, o capitão, na lateral esquerda, o Piquerez, no ataque, Vitor Roque e também o Flaco Lopes, os 2 jogadores que foram destaques na vitória do Palmeiras em Lima. Flaco Lopes fez os 2 gols e o Vitor Roque marcou uma vez. Palmeiras defende uma invencibilidade de 23 jogos jogando no Allianz Parque pela Libertadores. A última derrota foi contra o Defensa e Justiça em 2021 com time reserva. Aliás, são 28 jogos sob o comando do técnico Abel Ferreira jogando no Allianz Parque e o Palmeiras só perdeu 2 vezes para o River Plate na semifinal de 2020, quando também abriu uma vantagem, 3-0 no primeiro jogo, depois perdeu o jogo da volta aqui no Allianz Parque por 2-0 e essa partida contra o Defensa e Justiça. A equipe alviverde, no entanto, não vence um mata-mata em casa pela Libertadores desde a 8ª de final de 2022, a vitória contra o Cerro Porteño por 5-0. De lá para cá, são 5 jogos de mata-mata no Allianz Parque e o Palmeiras não conseguiu a vitória, foi eliminado 3 vezes em casa, 2022, 2023 e 2024 pelo Botafogo. Então, tenta uma vitória para voltar a vencer em casa num jogo de mata-mata e confirmar de vez a classificação à próxima fase da Libertadores. Obrigado, Vinícius. Cobertura completa, então, nesta quinta-feira de Palmeiras Universitário. Você vai ver com a gente na ESPN e no Disney+. Uma chance também para o Abel Ferreira testar peças. E não dá para duvidar que o Palmeiras misto também vence o Universitário em casa, né, Rafa?
Não, o Palmeiras sub-20 talvez vença, viu, Edu? Com todo respeito ao time do time peruano do Universitário, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 jogos do Universitário já nessa temporada. É um time com muitas limitações técnicas, né? E ainda perdeu jogadores na janela de transferência, ficou ainda mais enfraquecido. O Palmeiras passeou no jogo de Lima, foi disparado o jogo de oitavas de final com a discrepância maior do ponto de vista técnico. O Palmeiras está classificado e aí o que vai fazer o Abel amanhã? A chamada gestão de elenco, como muito bem destacou o Nicoletti. É curioso como é o futebol, né? Porque uma semana atrás o Abel estava sendo pressionado, a discussão girava em torno da permanência ou não dele no comando técnico, a Leila Pereira muito nervosa, irritada, tendo que responder alguns questionamentos sobre a permanência ou não do Abel no comando técnico do Palmeiras, e aí de lá para cá 3 vitórias consecutivas, incluindo essa goleada sobre o Universitário fora de casa, a vitória diante do Ceará de virada, a vitória sobre o Botafogo, com o time também com rotações pelo Campeonato Brasileiro, 3 vitórias consecutivas, e a paz aparentemente voltou à órbita, né, do Allianz Parque. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque o Palmeiras não deixou de ter um time de qualidade, um time forte, porque perdeu uma classificação de Copa do Brasil para o seu arquirrival Corinthians, ou porque não teve talvez o Mundial de Clubes que o torcedor imaginava que o Palmeiras fosse ter. Está bem na Libertadores, está classificado, vai fazer essas mudanças amanhã que são importantes. Acho até inclusive que o Abel deveria pensar não só na parte física, como também algumas variações táticas. É um jogo interessante para testar outros modelos de jogo, né, para poder ampliar o leque de opções coletivas para o time do Palmeiras, mas enfim, acho que é só realmente um cumprimento de tabela. O Palmeiras já avançou de fase na Conmebol Libertadores e esses números realmente impressionam. A campanha do Palmeiras histórica com o Abel jogando no seu estádio é interessante, mas tem esses senões em jogos de mata-mata por 3 anos seguidos. Mas dá para garantir com segurança que o raio não vai cair pela 4ª vez consecutiva no mesmo lugar agora, Edu. O Vinícius lembrava daquele confronto contra o River Plate, né? Que acabou depois gerando o título de 2020. Que o Palmeiras dá um show lá no Monumental de Nunes, vence muito bem, acaba perdendo em casa, mas já tinha garantido a classificação no primeiro jogo, né? Inclusive com o jovem Danilo hoje no Botafogo, jogando muito bem, ao lado do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, aquele trio de jovens volantes. E o River Plate pode estar no caminho de novo, né? Na próxima fase, podemos ter aí Palmeiras e River Plate se enfrentando de novo. Agora, o primeiro jogo contra o Universitário, apesar de ser um time fraco, realmente o Flaco Lopes, que foi pré-convocado para a seleção argentina, né? Com o Vitor Roque, me parece que deu liga. Você está com essa impressão também aí para o futuro, para a sequência da temporada? Eu acho que é possível sim, né? O Abel passou muito tempo insistindo no Palmeiras, jogando com 2 homens de velocidade pelos lados, né? O 4-3-3 clássico, com a flutuação de um homem de meio campo, quase sempre o Maurício. E esse sistema de jogo, ele acabou se tornando previsível, fácil de ser marcado, porque o Palmeiras perdeu um pouco do elan coletivo, né? Jogando desta maneira, que me parece ser aquela que o Abel mais gosta. A presença de uma dupla de ataque de 2 jogadores que tem uma tendência de buscar o jogo vertical, jogando próximos um do outro, pode ser interessante, principalmente em jogos nos quais o adversário claramente tem menos recursos defensivos. O 4-4-2 ou 4-2-2-2, hoje em dia, ele é menos praticado, porque quase todas as equipes jogam com uma variação importante de linhas de marcação, né? A chamada marcação híbrida. Ora marcação mais alta, ora marcação um pouco mais baixa. E aí, se você tem muita gente no meio campo, automaticamente você pede profundidade. Mas, se o seu elenco pede que você contemple esse tipo de jogo, não dá para você brigar com os fatos, né? E a gente tem falado sobre isso já há algum tempo. Eu acho que, por conta dos problemas em relação ao lado do campo, o Facundo Torres não consegue ser um jogador regular, perdeu o Estevão, né? O Alan também, me parece, não está ainda suficientemente pronto para poder assumir essa condição. Do lado esquerdo você tem o Sousa, mas ele não joga todos os jogos. Eu acho, e o Felipe Anderson também ainda buscando uma sequência um pouco maior. Eu acho que todos esses aspectos fortalecem a ideia do Palmeiras ter uma dupla de ataque e não um trio de ataque. Querendo ou não, está dando certo. Eu acho que o Abel deve insistir nesse modelo, Edu.
Eu falava do River Plate, empatou o primeiro jogo em 0-0 com o Libertad no Paraguai. Também no mesmo horário do jogo do Palmeiras, recebe então o Libertad no Monumental de Nunes. E aí a gente pode ter os 4 argentinos que chegaram às oitavas de final avançando, né? A gente tem o Estudiantes que vai encarar o Flamengo do mesmo lado do Flamengo ali. Então também Vélez e Racing, o River Plate pode ser o 4º, tem grande vantagem jogando em casa. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Palmeiras hoje vai enfrentar o Universitário dentro do Allianz Parque. Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 4-0, né? Foi uma goleada lá onde estourou aquela dupla de ataque, Lopes com o Vitor Roque. Mas vamos ver se o Abel Ferreira vai colocar eles dois hoje em campo, né? Na sua opinião, o que é que vocês acham? O Palmeiras deve ir para cima, deve fazer um bom resultado hoje dentro de casa, fazer uma boa festa, né? O que é que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, tá? Tem também mais informações aí que o Palmeiras, né? Saiba quanto o Palmeiras desembolsou para a contratação do lateral esquerdo Jefter. Isso mesmo. O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira, 20 de agosto, o seu 11º reforço da temporada, contratando junto ao Racing, aos Rangers, né, da Escócia. O Verdão deu as boas-vindas ao novo lateral esquerdo Jefter. Com 21 anos, o jogador foi revelado pelo Fluminense, teve passagem pelo Apollo do Chipre e recentemente foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês com a camisa do Rangers. Jefter assinou um contrato de 5 anos com o Verdão até julho de 2030, né? O Verdão aí trazendo mais um reforço, essa reformulação. Então eu acho que devido a essa reformulação, né, devido a esses jogadores que estão chegando no time do Palmeiras, eu acredito que o Abel Ferreira vai permanecer no time do Verdão, tá? Na minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai sim permanecer aí no time do Palmeiras, pois, né, o Abel não faria sentido fazer uma reformulação no time, trazer tantos jogadores para o treinador ir embora, né? Trazer um novo treinador para começar do zero. Acho que essa reformulação tem muito a ver com o Abel Ferreira e eu acredito que devido a isso ele deve permanecer aí no time do Verdão. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acham dessa partida de logo mais entre Palmeiras e Estudiantes Universitário. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações para novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!